Olá! Hoje nós vamos falar sobre o estresse oxidativo e a inflamação crônica e a relação desses componentes com a aterosclerose. Antes de falar da aterosclerose, vamos definir o estresse oxidativo e a inflamação crônica. O estresse oxidativo é causado por um desequilíbrio entre os agentes oxidantes e os antioxidantes no sistema. Ou seja, é quando os componentes oxidantes estão em maior quantidade do que os antioxidantes. O estresse oxidativo pode ser causado por vários fatores. Entre eles está o hábito do indivíduo e o meio em que ele vive. Entre os hábitos que causam estresse oxidativo está o tabagismo, o sedentarismo, uma alimentação rica em sódio, que vai trazer uma hipertensão, uma dieta rica em gorduras, que vai gerar uma hipercolesterolemia, um consumo exacerbado de carboidratos, que vai causar uma hiperglicemia. Então, assim, todos esses fatores, eles podem levar a um estresse oxidativo. Ele pode levar a várias patologias. Entre elas estão desordens imunológicas, doenças neurodegenerativas, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, alergias, entre outros. Algumas doenças podem levar a outras. Por exemplo, a hipercolesterolemia pode levar a doenças cardiovasculares, assim como o diabetes. A inflamação crônica é causada pelo acúmulo de células imunes em tecidos do corpo. Elas liberam citocinas que, em grandes quantidades, pode causar danos ao indivíduo. Ela acontece quando um agente indutor persiste e a inflamação aguda passa a ser uma inflamação crônica. Lembrando que o estresse oxidativo é um agente indutor da inflamação crônica, ou seja, os dois fatores estão interligados. A aterosclerose pode ser definida basicamente como o acúmulo de lipídios na túnica íntima do vaso. Isso acontece porque assim, o LDL ele está ali circulante e ele vai encontrar um local no endotélio que vai estar danificado, vai estar mais inflamado. E essa inflamação ela é mais propensa para a fixação do LDL. Há vários fatores que podem causar esse dano. Entre eles está a hipertensão. Então, assim, a alta pressão no vaso vai danificar o endotélio, que vai se transformar em um local mais propenso para a fixação do LDL. Bom, já sabemos que a aterosclerose pode ser causada por vários fatores. Sendo assim, pode-se afirmar que há várias vias sendo ativadas por um longo período de tempo. A via que vamos falar agora é a da resistência seletiva à insulina. Com a resistência seletiva à insulina em células endoteliais, a resposta do tecido perante a insulina muda. Ou seja, em um meio normal em que não há resistência à insulina, ela chega e ativa preferencialmente a proteína PI3K, que é responsável por ativar uma cascata de reações que tem um efeito anti-aterosclerótico. Quando há uma resistência à insulina, a via ativada vai ser a da MAP quinase, que além de modificar o fenótipo do macrófago, que ao invés de se diferenciar em M2, que é anti-inflamatório, vai se diferenciar em M1, que é pró-inflamatório, vai também aumentar a espécie reativa de oxigênio. Então, o sítio ele vai ficar inflamado e somado à atual situação da insulina, ele vai se tornar um local propenso para a formação de placas ateroscleróticas. Quando o LDL chega naquele meio inflamado, pró-oxidativo, ele muda a sua estrutura, ou seja, ele se torna um LDL oxidado e se fixa no local. Quando o LDL ainda não está oxidado, ele possui uma proteína chamada ApoB100, que ativa o endotélio e libera citocinas. Essas citocinas, elas atraem os monócitos que se diferenciam em macrófagos pró-inflamatórios. Esses macrófagos, eles fagocitam o LDL oxidado
se transforma em uma célula espumosa e sofre apoptose. Esse processo todo ele é acumulativo, então quanto mais células espumosas, mais inflamação no local. Então mais monócitos vão chegar e vão aumentar a placa, diminuindo a luz do vaso. Chega um ponto que essa placa ela está tão grande que ela se rompe e a matriz celular é liberada. Com ela, o fator tecidual e outros ativos trombogênicos, que aumentam o risco de infarto do miocárdio. A epigenética dos macrófagos é um processo importante para a formação das placas. Lembrando que, se o macrófago se diferencia em M2, ele vai ser anti-inflamatório, portanto, ele vai reduzir as chances de aterosclerose. Outra coisa importante também é a expressão de proteínas como a ApoB100. Essa proteína ela não é reconhecida por macrófagos. Isso se dá pelo fato de os macrófagos não terem receptor para reconhecer a proteína. Isso quer dizer que os LDLs não oxidados não podem ser fagocitados, porque eles possuem a ApoB100. Agora nós vamos falar um pouco sobre o processo da carcinogênese. A formação de um câncer é um processo lento e pode levar vários anos até que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível. Esse processo passa por vários estágios, sendo eles os estágios de iniciação, o estágio de promoção e o de progressão. O primeiro é o estágio de iniciação. Nessa etapa, as células sofrem o efeito dos agentes cancerígenos que provocam modificações em alguns genes. Nessa fase, a célula já está alterada, mas clinicamente ainda não é possível detectar tumor. No estágio de promoção, as células mutadas sofrem os efeitos dos oncopromotores. Essa célula é transformada em uma célula maligna de forma lenta e gradual. Isso porque é necessário um longo e contínuo contato com um agente cancerígeno. A suspensão do contato com os agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Na fase de progressão, o câncer já está formado. Essa fase ela é caracterizada pela multiplicação descontrolada e irreversível das células. O câncer ele já está deflagrado e está evoluindo. E ele vai evoluir até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. O câncer ele está intimamente ligado à genética. Isso porque é o termo usado para discriminar um conjunto de mais de 100 doenças relacionadas a fatores genéticos, em que mutações no DNA levam à interrupção das funções celulares normais e à expressão descontrolada de genes ligados à regulação e à proliferação celular. Evidências experimentais e clínicas reforçam que a maioria das neoplasias se origina a partir de uma única célula transformada. E isso sugere que as trocas genéticas iniciais desencadeiam a instabilidade de todo o genoma, levando a uma cascata de alterações. Em relação aos fatores que favorecem ou não o câncer, temos as causas extrínsecas e as causas intrínsecas. As causas extrínsecas estão ligadas ao meio ambiente, aos hábitos e aos costumes do indivíduo. Isso dá para ser moldado com o tempo. Já as causas intrínsecas estão relacionadas a fatores genéticos, ou seja, são geneticamente pré-determinadas. E também estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Isso porque nós devemos compreender o câncer como uma interação do homem com o ambiente em que ele vive, visto que a predisposição genética ela só se expressa fenotipicamente a partir da interação do indivíduo com os fatores ambientais. Sendo assim, a vulnerabilidade genética e o aumento da exposição aos fatores ambientais podem interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais. Um carcinógeno é um agente capaz de atuar sobre uma célula de forma a provocar alterações que modificam as funções celulares, fazendo com que esta comece a dividir-se de maneira anormal e exagerada, levando à aparição de um tumor. Logo, a carcinogênese, que é o processo de formação de um câncer, pode ser classificado de acordo com o seu carcinógeno, sendo eles em química, física ou viral. As substâncias mutagênicas que iniciam a transformação maligna das células são chamadas iniciadores.
Já as que potencializam o efeito carcinogênico dos iniciadores quando aplicados depois destes são conhecidos como promotores.